Pessoal, eu estou aqui com o professor Vitor Haas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é médico, neurologista, e ele vai dar uma palavrinha sobre as contradições da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um construto teórico que não tem qualquer tipo de fundamentação científica e, além disso, as suas duas vertentes são contraditórias entre si e autocontraditórias. Então, a primeira vertente seria o feminismo de gênero, que se baseia no pressuposto de que a biologia não tem influência nenhuma na determinação do gênero da pessoa, que a identidade de gênero é um processo que é socialmente construído e é totalmente descolado de quaisquer influências biológicas, quer sejam genéticas, quer sejam hormonais. Então, por exemplo, no caso de meninos preferirem brincar com revólveres ou com bola de futebol e menina brincar de chazinho, brincar de bonequinha, o feminismo de gênero parte do pressuposto de que isso é uma influência cultural. E na verdade não é assim. A gente sabe através do estudo de primatas, por exemplo, que chimpanzés bebês preferem brinquedos mais compatíveis com o seu sexo. Então, essa posição do feminismo de gênero, ela equivale a uma espécie de determinismo absoluto, quer dizer assim, na qual o indivíduo não tem, a experiência do indivíduo, a subjetividade não tem qualquer papel na construção desse processo. E ela é contraditória em relação ao transgenderismo, que eu acho que é um anglicismo, mas eu não encontro uma palavra melhor. A ideia do transgenderismo é de que pode existir uma pessoa que tem um cérebro de um sexo presa no corpo do outro e que, portanto, essa pessoa teria o direito, como ela fica disfórica, ela se sente mal por causa dessa situação, ela teria o direito de fazer um tratamento hormonal, de fazer uma cirurgia para mudança de gênero, uma vez que mudança de sexo é uma coisa impossível, porque o sexo é definido cromossomicamente. E, além disso, essas pessoas requerem direitos especiais, ou seja, elas querem que o pagador de impostos financie esses tratamentos, que são tratamentos caríssimos. Então, eu tenho questionamentos do ponto de vista ético se isso é uma coisa aceitável ou não é aceitável. Então, essas duas posições, elas são contraditórias entre si, elas que apresentam polos opostos de uma forma de determinismo que cientificamente não se sustenta. O comportamento humano e animal ele é multideterminado, qualquer comportamento humano ou animal complexo, ele resulta de um processo bastante complicado de interação entre múltiplas influências genéticas e influências experienciais. Esse processo ele é indeterminista, ele é probabilístico, não existe esse determinismo absoluto que é postulado por essas duas vertentes da identidade de gênero. Essas duas vertentes da identidade de gênero, elas são autocontraditórias também, porque elas, vamos dizer assim, procuram satisfazer uma necessidade individual, a frustração do indivíduo com o seu próprio gênero, a sua disforia, a sua inconformidade com o seu sexo, que é uma sensação subjetiva que muitas pessoas experimentam e que você não tem o que fazer em relação a isso. Isso faz parte, isso existe, isso faz parte da vida. Mas isso aí é totalmente incompatível com uma visão do ser humano que vamos dizer assim, parta do princípio de que os seres humanos têm uma vontade, que eles têm um livre-arbítrio, que eles têm uma capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de perseguir objetivos na sua vida. Além disso, essa ideia do cérebro de um sexo preso no corpo de outro, ela também é complicada porque ela envolve uma espécie de raciocínio tudo ou nada, como se existisse um cérebro tipicamente masculino e um cérebro tipicamente feminino. A não ser em casos assim muito extremos, muito raros, de doenças raríssimas, isso aí não existe. Por que não existe?
Porque existe uma variabilidade muito grande das características psicológicas. E existe sobreposição entre as características psicológicas dos homens e as características psicológicas das mulheres. Existem homens que são mais femininos, entre aspas, e mulheres que são mais masculinas, entre aspas. As diferenças intersexuais, as diferenças dos homens entre si, elas são maiores do que as diferenças dos homens em relação às mulheres. Então essa ideia, né, do cérebro de um sexo preso no corpo do outro, ela é uma forma de raciocínio estereotipado, ela parte de um tipo ideal que assim não corresponde a uma realidade objetiva. E isso não quer dizer que no caso da disforia de gênero não haja uma base biológica. Existe um outro transtorno que é chamado de disforia de parte do corpo. Então existem pessoas, isso é uma coisa muito rara, a pessoa vai no médico e ela diz que ela está incomodada com o braço dela, que ela tem a sensação de que o braço não pertence e ela quer que o médico ampute o braço. Por causa disso, o médico vai fazer essa cirurgia de amputação. Então, existem alguns dados mostrando que a pessoa que tem essa disforia de parte do corpo, ela tem perturbações nas representações cerebrais do próprio corpo. Então, tudo no comportamento tem uma base biológica, mas o fato de que alguma coisa tem uma base biológica não justifica que você faça determinado procedimento que, vamos dizer assim, é impossível. Você não pode mudar o sexo da pessoa, porque o sexo é cromossômico, a pessoa tem lá XY, ela vai continuar sendo. Você pode modificar a anatomia dela. Você pode até mutilar, tirar um órgão, mas isso não vai mudar o sexo da pessoa. O homem vai continuar sendo homem, a mulher vai E aí é continuar outra sendo questão assim, por que essas pessoas têm que ter direitos especiais? Elas são melhores do que as outras pessoas, elas são cidadãos como quaisquer outras pessoas. E se elas quiserem fazer esse tratamento, eu não sou contra, quer fazer... Mas dizer, faça as suas custas, não as minhas. Por que eu tenho que pagar isso? Tá vendo? Ah? Ok. Gente, é uma aula, né? E isso é um médico que é especializado em neurologia, né? Então, lacrou, né, pessoal? Valeu. Tá bom. Muito obrigado. Tá?